Deus. A graça e a paz, igreja. Amém. Uma boa noite. Aleluia. Louvado seja Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Bom estarmos reunidos em mais um culto de Santa Ceia. Que bom que você veio para juntos compartilharmos a nossa comunhão, adorarmos e celebrarmos a Ele. Podemos juntos participar da mesa. Glória a Deus por isso. Aleluia. Abra comigo tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, o verso é o 22. Enquanto você abre aí, mais uma vez, gostaria de agradecer sempre a oportunidade, a honra de poder compartilhar a palavra com a igreja. Agradecer ao pastor Zé Roberto pela confiança, pelo carinho que tem tido com a gente, com o nosso ministério. E glória a Deus pela vida de vocês que têm orado e buscado a Deus pela vida da liderança da igreja. Uma honra estar aqui com vocês sempre. Aleluia. Mateus capítulo 14, nós vamos ler o verso de número 22. E daí você permanece com a tua Bíblia aberta, que daí nós vamos discorrer todos os demais versículos até o 33 ao longo da mensagem, tá bom? Diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos pela tua palavra que é poderosa, é eficaz, e ela foi aberta, ela foi lida, e como sempre ela vem a gerar vida aos nossos corações. Que sejamos, ó Deus, renovados em meio ao caos, em meio às adversidades por ela, que é poderosa, ó Deus, a tua palavra que é santa, que é graciosa, que cura, que sara, que renova, que restaura, que ela venha sobre nós, que ela preencha todo o nosso ser nessa noite, e que saiamos deste lugar completamente tomados pelo poder do teu Espírito Santo, completamente renovados por aquilo que a tua palavra irá fazer, ó Deus. Nós colocamos tudo diante de ti. Espírito Santo, tu tens liberdade, nos diminua nessa noite, para que o Senhor cresça, e ao Senhor seja honra, seja glória e todo louvor. Amém e amém. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O tema da mensagem dessa noite é o que aprender com as tempestades da vida. Você pode repetir comigo? O que aprender com as tempestades da vida? As nossas vidas, elas são levadas ao longo do tempo, elas passam, melhor dizendo, ao longo do tempo por diversas tempestades. Estamos atualmente passando por uma tempestade, por um momento adverso, por uma circunstância difícil. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela vem de Gênesis a Apocalipse nos ensinar, nos direcionar, nos acalmar, nos aquietar, nos ajudar, nos aconselhar, abençoar as nossas vidas. E não é diferente nessa passagem. Essa passagem conta um dos milagres, um dos relatos mais emblemáticos da Bíblia, que de 4 evangelhos é citado em 3 evangelhos, só o evangelho de Lucas não relata essa história. E aí, quando nós olhamos para esse contexto, nós aprendemos acerca de fé, aprendemos acerca da segurança que nós temos em Deus, que nós temos em Cristo. E aí então, quando nós vivemos para Jesus, nós precisamos compreender que quando entregamos o controle de tudo que nós somos, tudo que nós temos nas mãos dele, nós precisamos compreender que todas as coisas estão sendo feitas segundo a sua soberana vontade. Porque se nós entregamos o governo de algo a um Deus que é sobrenatural, a um Deus que agora tem o controle, e não mais eu tenho o controle, agora é Ele. Então agora tudo que acontece está acontecendo porque um Senhor que é maior do que eu, um Deus soberano e grandioso que sabe todas as coisas antes mesmo do que ela aconteça, Ele está trabalhando e forjando em mim um caráter de Cristo. Ele está trabalhando para que eu seja de fato aquilo que Deus quer que eu seja. Ele está trabalhando para que eu alcance, para que eu concretize o objetivo celestial, que não é aquilo que eu tenho, mas é aquilo que Deus tem para mim. E aí então, quando as coisas começam a acontecer, eu preciso compreender que existe um Jesus que está no alto monte, olhando a minha vida e a tua vida, e Ele está cuidando de nós, mesmo que nós não estejamos vendo, mesmo que nós não estejamos compreendendo, mesmo que nós não estejamos percebendo,
mas Ele está olhando e Ele está cuidando de mim e de você, porque certa vez Ele disse que Ele iria para o Pai, Ele iria preparar lugar, mas Ele mandaria outro, um Consolador, o Espírito Santo da verdade, e Ele estaria comigo. E eu disse ontem para os jovens aqui, não só nos dias em que nós tivéssemos saúde, não só nos dias em que nós tivéssemos endinheirados, não só no dia em que nós estivéssemos em boas condições, mas todos os dias, até a consumação do século. E eu disse para eles que não é as circunstâncias que nos moldam, é a mão de Deus que nos molda, e Ele usa as adversidades, as circunstâncias, as situações para moldar a minha e a tua vida segundo aquilo que Ele quer, para aperfeiçoar a minha fé, para tornar em mim, para criar em mim uma fé inabalável, para criar em mim uma confiança incontestável, para criar em mim uma dependência, um coração que depende integralmente de um Senhor que é santo e poderoso. E Ele começa a trabalhar para que eu possa amadurecer espiritualmente, a fim de que eu compreenda que ao final de todas as coisas, a Ele seja honra, a Ele seja glória, e a Ele seja todo louvor. Nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele. É por isso que nós precisamos compreender que em meio às tempestades, o Espírito Santo quer nos ensinar algo. Então, se você, assim como eu, está passando por um momento adverso, se você está passando por tempestades, e como eu às vezes digo aqui, não só do coronavírus, tantas outras tempestades podem estar afligindo o barco da tua vida. Eu quero que você dê liberdade ao Espírito Santo nessa noite, para ensinar aquilo que Ele quer que você aprenda nas tempestades da vida. E a primeira coisa que eu aprendo está no verso de número 23, e diz assim: e tendo Jesus despedido as multidões, Ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava Ele, só. A primeira coisa que eu aprendo é que só enfrenta as tempestades da vida quem tem intimidade com Deus. Só enfrenta as tempestades da vida quem tem vida de oração, quem tem relacionamento. Jesus, Ele sabia o que Ele haveria de enfrentar. E Jesus, sendo Deus, a Bíblia diz que Ele não se usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo esvaziou, tomando a forma de servo, de homem, e Ele foi obediente até a morte, e uma morte de cruz. Aí então Ele vai ao monte e Ele começa a orar, para ensinar eu e você, que não é possível enfrentarmos as adversidades do porvir, as tempestades que estão à nossa frente, se nós não tivermos relacionamento com Deus, porque Ele mesmo sendo Deus, Ele se prostra diante do Pai, e Ele dá liberdade, para que Deus faça na vida dEle, e através da vida dEle, aquilo pelo qual Deus estava fazendo e desejava fazer. Então a primeira coisa que eu compreendo, é que não é possível enfrentar as tempestades atuais, e nem as tempestades vindouras, se eu não tiver uma vida de oração, se eu não tiver intimidade com Deus, se eu não tiver relacionamento, para que no dia adverso eu possa confiar no cuidado de Deus, eu possa saber quem é o Deus que cuida de mim, o Deus que direciona a minha vida. Porque se eu tenho relacionamento com o Pai, se eu reconheço, se eu sei ao Deus que eu estou servindo, aí pode as tempestades da vida virem, porque eu sei quem é a minha rocha, eu sei aonde eu estou alicerçado, eu sei aonde os meus pés estão, e eles não podem vacilar, porque eles estão numa rocha e não numa areia. Então eu não serei afundado, consumido, pelo contrário, eu serei fortalecido no dia mau, porque como uma promessa que diz assim: no mundo tereis aflições, ela continua dizendo: mas tende bom ânimo, porque eu venci esse mundo, para que você também vença, mas não sozinho, mas em mim, que sou aquele que vence o mundo. Então a primeira coisa, só enfrenta a tempestade quem tem intimidade com Deus. A segunda coisa que eu aprendo está no verso de número 24, que diz assim: e entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra. João, ele vai dizer, a cerca de 6 quilômetros de distância da margem. E o barco então era açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
E é interessante que no versículo 22 que nós lemos no início, diz assim: logo a seguir Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. A segunda coisa que eu aprendo é que apesar das adversidades, Jesus sabe qual é o melhor caminho. Apesar das adversidades, Jesus sabe qual é o melhor caminho. Mas Rodolfo, eu não consigo compreender. Eu te explico. Jesus, melhor do que ninguém, Ele não quer que nós venhamos a sofrer. Ele não quer que nós venhamos a perecer. Jesus, Ele não se regozija com as adversidades e Ele não se regozija com o nosso sofrimento. Mas Ele usa das circunstâncias que acontecem nesse mundo, e não é esse mundo que nós habitaremos, mas é no novo céu e nova terra que Ele preparou para mim e para você. Mas em meio às adversidades que nós enfrentamos neste tempo, Ele está aperfeiçoando os santos, Ele está aperfeiçoando a minha e a sua vida. E Ele estava falando para aqueles discípulos de certa forma: essa tempestade que vocês estão enfrentando não é nada perto daquilo que vocês vão enfrentar. O barco chacoalhando não é nada perto das perseguições e das injustiças que vocês irão enfrentar, dos açoites que em meu nome vocês irão enfrentar. Ou seja, essa tempestade ela ainda é pequena, perto das tempestades que você irá enfrentar. Então Jesus estava dizendo assim: esse caminho parece difícil, esse caminho parece duro, esse caminho é cheio de turbulência e de adversidade, mas eu estou preparando vocês, discípulos, para aquilo que está por vir, porque quando vier, vocês vão lembrar que quando o seu barco balançou, eu estava lá, e eu cuidei de tudo, e lá na frente não vai ser diferente. Se a tua vida balançar, se a tempestade voltar mais forte, se as coisas parecerem contrárias, eu vou continuar estando lá, para abençoar, para cuidar, para sarar, para transformar, para operar milagre. Aleluia. Então, apesar das adversidades, Jesus sabe qual é o caminho melhor. Então não reclame do caminho, não reclame das adversidades. É lógico que existem adversidades, problemas e dificuldades que nós criamos. O pastor, ele disse aqui um dia, e é verdade. Talvez você está com a conta do cartão estourada. Jesus é misericordioso para te dar uma saída, para te dar uma direção, apesar de Ele não ter gastado o cartão. Quem gastou o cartão fomos nós. Mas Ele é misericordioso e Ele nos dá uma saída, um escape, uma direção, uma provisão. Então existem problemas nas nossas vidas que nós criamos, mas existem adversidades que fazem parte do caminho, para que eu e você venhamos a amadurecer. Então o que eu aprendo com as adversidades da vida, com as tempestades da vida? Primeiro, que eu preciso ter intimidade com Deus para passar por ela. Segundo, que mesmo que elas venham e essas adversidades existam, Jesus está cuidando de mim nesse caminho. Ele sabe qual é o melhor caminho. Ele está trabalhando, aperfeiçoando, direcionando. Ele está cuidando. Aleluia. E a terceira coisa que eu aprendo, verso de número 24 ao 27, diz assim: 25 agora. De madrugada, Jesus foi até onde estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. A terceira coisa que eu aprendo é que o melhor recurso é o sobrenatural de Jesus. Mesmo que fiquemos apavorados, mesmo que em meio às tempestades parece que nós não vamos aguentar, e nós estamos remando, e nós estamos remando, e nós estamos remando, e estamos esgotando todos os nossos recursos, porque Jesus quer nos ensinar que em meio à tempestade, o melhor recurso é o sobrenatural dEle, é a presença dEle, é aquilo que Ele faz que é inexplicável. Eu não sei você, mas eu já me arrisquei
a brincar no mar de tentar andar. E é humanamente impossível. Você não consegue dar um passo, quem dirá 2, 3 e 4. Porque Ele quer mostrar para mim e para você que em meio às tempestades nós não precisamos de resoluções explicáveis. O céu está trabalhando para tocar a minha vida, para abençoar a tua vida, para operar um milagre. E às vezes o milagre, ou na maioria das vezes, ele é inexplicável. A medicina, a ciência, a racionalidade humana, ela não consegue compreender aquilo que é sobrenatural. Mas nós cremos que em meio ao caos, em meio à tempestade, Jesus está gritando: não tenham medo. Coragem. É necessário passar, mas eu estou aqui. Jesus poderia vir de todas as formas possíveis, mas Ele vem da forma mais sobrenatural, para mostrar que para Ele não há impossíveis, que diante dEle toda tempestade se cala, todo vento se cessa, todo barulho se esgota, todo medo se esvairece, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor no céu, Ele é Senhor na terra, e Ele é Senhor debaixo da terra. Diante dEle todo joelho se dobra, toda língua confessa que Ele é o Senhor. Então Ele vem caminhando sobre as águas, e Ele diz assim: não tenham medo, apenas creiam, apenas tenham coragem, apenas confie, eu sou Senhor sobre a vida de vocês. E a quarta coisa que eu aprendo, está no verso de número 28, a seguir diz assim, agora a passagem, uma das passagens mais conhecidas, mas que só Mateus relata, diz assim: então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Verso 30, reparando porém na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? A quarta coisa que eu aprendo é: não olhe para as circunstâncias, continue olhando para Jesus. Não olhe para aquilo que está à tua volta, não olhe para aquilo que te causa medo, continue confiando, continue olhando para o autor e consumador da tua fé. Ele disse um versículo antes: não tenham medo, coragem. E agora Pedro está diante de uma situação na qual ele tem medo, porque ele deixa de fitar os olhos em Jesus, e ele coloca os seus olhos nas adversidades, ele coloca os seus olhos nas circunstâncias, ele coloca os olhos naquilo que poderia de fato desestabilizar ele andando no mar. Mas ele se esquece que por alguns segundos ele andou no mar, porque estava diante de um Deus que é poderoso para fazer milagre na vida dele. Mas quando ele tirou os seus olhos daquele que é poderoso para fazer o milagre, ele olhou para a circunstância. E quando nós olhamos para a circunstância, nós achamos que elas são maiores do que o meu e o teu Deus. Mas o que me chama mais atenção não é Pedro afundar. O que me chama mais atenção é que o resto ficou no barco. Porque às vezes vão ter pessoas que vão ficar na sua zona de conforto, na sua zona de segurança natural, e você vai ser desafiado a pisar no sobrenatural. Mas quem tem medo de arriscar o sobrenatural e não quer sair do natural, vai tentar te paralisar, vai tentar não deixar com que você vá, ou caso as coisas pareçam não estar dando certo, podem até zombar de você. Mas eu te digo uma coisa: a única pessoa que voltou molhada para aquele barco foi Pedro, porque Pedro ousou acreditar que Jesus era poderoso. O resto ficou no barco, mas ele foi, porque ele sabia o Jesus no qual ele servia. Então não olhe para as circunstâncias, continue olhando para Ele. Continue olhando para Ele. Mas o vento está assobiando, Rodolfo. O meu corpo está balançando. O mar não é totalmente firme como esse chão que eu estou pisando.
mas eu sei o Jesus que eu confio, eu sei o Deus no qual eu sirvo. Não tire os seus olhos dele, não tire os seus olhos dele, mesmo que o medo venha te paralisar, mesmo que as circunstâncias venham tentar roubar a tua fé, continue com os seus olhos fitados nele, porque ele está dizendo: não tenha medo, coragem, não tenha medo, coragem, eu sou com você, e se necessário for, ele agarra a tua mão, e ele te salva, porque ele conhece a minha e a sua fraqueza, ele conhece a minha e a sua vulnerabilidade. E a última coisa que eu aprendo é o verso de número 32, que diz assim: e subindo ambos para o barco, o vento cessou. A quinta coisa que eu aprendo é que se Jesus estiver comigo, eu terei paz. E a Bíblia diz que a paz que ele dá não é a paz que o mundo dá. Falando de pouco de coronavírus, não é a paz que uma vacina dá. Falando de financeiro, não é a paz que um gerente do banco dá. Não é a paz que uma conta cheia de dinheiro dá. Não é a paz que talvez você engravidar vai segurar o teu marido. Não é a paz que o mundo tenta te confundir através das redes sociais e através dos programas televisivos. A paz que ele dá excede todo entendimento, ou seja, eu não preciso entender, as pessoas não precisam entender, ninguém precisa entender, mas é uma paz que ninguém precisa entender, mas ele está dando. E aí as pessoas olham para você e dizem assim: mas o barco está chacoalhando, o vento está soprando, mas lá dentro está tudo cessado, porque você sabe quem está no teu barco. E se ele está no teu barco, você tem uma paz que o mundo não pode te dar. Por isso, nessa noite, aprenda com as tempestades da vida, que Jesus é soberano sobre todas as coisas, e ele quer te trazer paz, ele quer te trazer calmaria, ele quer te trazer sim uma solução, ele quer abençoar a tua casa e a tua família, mas ele quer que você aprenda a depender dele, a ter a sua fé inabalável, a ter uma confiança nele incontestável. E ele encerra no versículo 33, dizendo: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Talvez você não entenda todo esse chacoalhar hoje, talvez você não entenda essa tempestade hoje, mas lá na frente vão dizer: foi o Senhor que cuidou dele, foi o Senhor quem abençoou, foi o Senhor quem o ajudou, foi o Senhor quem o manteve firme, foi o Senhor quem o sustentou, e Deus será glorificado na tua vida, na tua casa e através de vocês, em o nome de Jesus. Se você crê, aplauda esse Deus e glorifica e exalta Ele, se colocando de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar rapidamente, que nós vamos celebrar a ceia, e nós temos alguns minutos ainda, e daqui a pouco temos outro culto, glória a Deus. Mas eu queria orar pela tua vida. Eu não sei qual tempestade você tem enfrentado, eu sei as tempestades que eu tenho enfrentado, eu sei a tempestade que a minha casa tem enfrentado, que é diferente talvez da tua tempestade, mas os nossos barcos não são iguais, mas o nosso Jesus é. E o mesmo Jesus que abençoou, que operou milagre naquela noite, é o mesmo Jesus que está aqui dizendo para você: o choro pode durar uma noite, mas existe um amanhecer na minha vida e na tua vida, existe um amanhecer na minha casa e na tua casa, e eu estou trabalhando para que o Senhor seja glorificado através de nós e em nós. Aleluia. Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos por esta palavra que caiu na terra do nosso coração, terra boa esta, Deus, e nós queremos, ó Deus, que ela venha dar fruto. Te damos liberdade, Espírito Santo, para que ela dê fruto, para que ela penetre no mais profundo do nosso ser, a fim de que nós venhamos aprender em Ti aquilo que o Senhor quer nos ensinar, nesses tempos que são maus, nesses tempos que são sombrios,
mas que o Senhor está nos aperfeiçoando, que o Senhor está criando em nós uma fé inabalável, uma confiança inquestionável, uma maturidade em meio às dificuldades, para que nós possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, a fim de que nós possamos passar pelas tempestades acreditando que o Senhor está no controle de todas as coisas. Espírito Santo, vem e nos enche. Espírito Santo, vem e nos ajuda. Espírito Santo, vem e nos mantém firme em meio às chacoalhadas da vida, em meio aos ventos. Vem sobre nós, porque nós somos dependentes do teu agir, somos dependentes do teu cuidado. Muitos aqui estão tentando remar da sua forma, estão tentando jogar a água para fora do barco do seu jeito, quando na verdade aquilo que é impossível cabe ao Senhor. Aquilo que é possível a nós vamos fazer, porque o Senhor nos ajuda, mas aquilo que é impossível nós confiamos a Ti. Nós não queremos confiar a homens, nós não queremos confiar a outros, nós queremos confiar àquele que é poderoso para cuidar de nós, para abençoar as nossas vidas e para nos sustentar em meio às tempestades. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Seja conosco, ministrando em nós e nos ajudando dia após dia, em o nome de Jesus. Que o Senhor seja glorificado em nós e através de nós, hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus confiamos tudo a Ti e te agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família, em nome de Jesus. Amém.